João 8, versão NAA, versículos 7 a 11, põe na tela. Eu queria convidar você a ler comigo em voz de coro. Eu conto até 3 e vocês leem o texto. Quando eu contar até 3, aparece o primeiro versículo. Quando aparecer o segundo, eu não conto mais, você segue lendo. Amém? 1, 2, 3, vai. Aleluia. Versículo 10. Levantando-se, Jesus perguntou: mulher, onde estão eles? Onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Eu trouxe esse texto para você e para compartilhar com você, movido pelo Espírito Santo que quer trabalhar algo no seu coração para esses dias tão confusos. Os tempos modernos trouxeram tempos difíceis de ser crente. E quando eu falo dos tempos modernos trouxeram tempos difíceis de ser crente, eu estou falando de uma coisa nova nos tempos modernos, porque, de certa forma, sempre foi difícil ser crente. Na verdade, eu sempre achei que ser crente não é fácil nem difícil, é impossível, e a gente só consegue ser crente de verdade no poder do Espírito Santo. Mas, nos tempos modernos, tem uma dificuldade nova. E qual é a dificuldade nova? É que nos tempos modernos, é difícil saber qual é a verdade. E não porque não tenha uma verdade sendo pregada, mas porque tem muita verdade sendo pregada. No início da igreja, no início do evangelho, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, eles pregavam a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, ninguém tinha dúvida do que os apóstolos estavam pregando. E quando alguém tinha dúvida, alguém dizia assim: vai procurar um dos primeiros, eles sabem. E depois de algum tempo, por causa do jogo de interesse, começou a surgir novas mensagens e embates no meio da própria igreja. Mas isso ainda não era preocupante, porque era fácil. Era só dizer assim: então, tem essa verdade aqui e tem isso aqui que o fulano está pregando que não é verdade. Então, fulano está errado. Mas então, mais ou menos 200 e um pouquinho depois, o pensamento da igreja se espalhou pelo mundo e começou a se misturar com o jeito grego de pensar. E aí, o jeito grego de pensar passa por artes refinadas de filosofia. E aí, a verdade simples do evangelho já não bastava mais. As pessoas agora são pensadoras. E os pregadores são profissionais da oratória. Estudam homilética, hermenêutica, oratória, retórica,
sem falar nas nuances da língua. E aí os pregadores agora pensam e pensam com muita força, e aí começam grandes bate-bocas. Esse período da história da igreja foi marcado por grandes embates filosóficos entre pensadores que discordavam. Mas isso ainda não era um problema tão grande quanto nos nossos dias. Por quê? Porque, no geral, um pensador que complicava as coisas, ele complicava as coisas num lugar do mundo. E aí era esse lugar contra aquele lugar. Ainda não era tão complicado. Isso que acontece naquele momento, no nosso tempo da história, é pior, porque nenhum pensador está resignado a um lugar, nem a um povo. Ninguém no nosso tempo está fechado em nada. E sim, eu sei que o que se diz do nosso tempo é que esse é um tempo de bolhas, onde tem uma bolha ali, uma bolha lá, outra bolha lá, onde as pessoas pensam de um jeito do povinho dele, mas na prática, gente, está tudo muito aberto, todo mundo escuta todo mundo, e a verdade se tornou um troço difícil de garimpar. O momento que a gente está vivendo na história, é difícil ser crente, porque assim que você acha que sabe no que você acredita, você vai ser bombardeado por milhares de pensadores discordando de você, para ver se você tem certeza mesmo. E sabe o que complica? Todos os pensadores que combatem a nossa crença são bons nas artes gregas de argumentação e filosofia. E o resultado é, a gente não tem certeza de nada. E meu objetivo com essa palavra de hoje não é falar disso. Isso é só a minha introdução para eu entrar nesse tema. O que eu quero dizer com essa introdução é que no tema que a gente vai trabalhar hoje, a gente precisa prestar muita atenção e tomar uma perspectiva, uma decisão, achar um caminho para nós. A gente precisa olhar para esse tema com clareza, não com clareza para discutir com os outros, porque nunca foi tão inútil discutir quanto nos nossos dias. Nos nossos dias, ou você sabe no que acredita e vai, ou para tudo e vai descobrir no que você acredita, porque bater boca hoje não adianta. Sabe por que não adianta? Porque todo mundo sabe muito, e se não souber, é só abrir o celular e entrar no Google. Outro dia, eu fui pregar numa determinada igreja, e os pastores da igreja, marido e esposa, tinham um filho final da adolescência, saindo da adolescência, e no final do culto os pastores me levaram para jantar, e a pastora chegou do meu lado e cheia de alegria me confidenciou ao pé do ouvido. Ela disse: pastor, o meu filho gostou de você. E eu fiquei me achando. E eu disse: por quê? E ela disse: meu filho tem uma mania. Todo pregador que a gente traz de fora para a nossa igreja, tudo que o pregador fala, ele fica com o celular. E tudo que o pregador fala, ele vai consultar no Google. E ele, no final do culto, ele me dá o relatório assim, ó, falou isso errado, falou isso errado, falou isso errado, falou isso errado. E ele não achou nada de errado na sua pregação. Aí eu já não gostei mais, que ele gostou de mim. Porque a chance de eu errar num mundo em que a comunicação e o conhecimento é na velocidade da luz, é muito grande. E falar a verdade, falar a palavra de Deus num ambiente desse é extremamente complicado. Mas eu te conto a história do menino, do rapaz, para te falar que isso não é uma coisa isolada. Isso virou padrão.
As pessoas não têm mais absolutos porque elas estão esperando a próxima informação para contradizer a informação que ela tem. E o resultado disso é uma falta de certeza. Falta de certeza é falta de fé. Por isso eu trouxe esse tema. E por isso eu estou te falando da importância de você entender isso. Porque essa história está no centro de um tema polarizado. E nós precisamos entender no que nós acreditamos. A história é a história de uma mulher pega em adultério. E as pessoas que compõem a história são interessados que dividem as opiniões. A mulher foi pega em adultério, pega mesmo, no flagrante. Para facilitar as coisas para você, ela foi pega na cama com um homem que não era o marido dela. E não é conversinha, fofoca, fulano falou que Beltrano disse, que alguém viu, que passaram em frente. Não tem nada a ver com isso, pegaram ela no flagrante com outro homem. E aí, a estrutura tem um medo terrível. Qual é o medo da estrutura? Isso não pode se multiplicar. E, gente, não pode mesmo. Não pode continuar. Se todas as mulheres resolverem fazer isso com seus maridos, vai dar muita morte por aí, muito sangue derramado, muita confusão. Então é melhor que a gente para com isso. E o que a estrutura faz para consertar? Criar regras, leis, padrões, para inibir esse tipo de coisa. Porque esse tipo de coisa é horrível. Todo mundo sabe qual é a sensação horrível de ser traído. Todo mundo sabe. Não, pastor, não sei, nunca fui traído. Mas você imagina, é horrível. E todo mundo que pensa na sensação horrível, pensa que esse tipo de coisa não pode acontecer. E para não acontecer, vamos criar leis rígidas para não acontecer. E aí, a mulher que foi pega em adultério no texto, estava debaixo de uma lei antiga já para aquele momento, que dizia que toda mulher pega em adultério precisava ser apedrejada na frente da multidão. Mas naquele momento da história, embora aquela lei existisse ali em Israel, havia uma outra lei maior que aquela, que era a lei de Roma. E na lei de Roma, só Roma matava e só Roma permitia matar. Então, Israel tinha um governo religioso que condenou a mulher ao apedrejamento. Mas Roma era o governo político sobre aquele lugar que dizia: só Roma mata, só Roma decide quem mata e quem morre. Então, quando os religiosos incitaram a multidão e disseram: vocês sabem o que aconteceu? Fulana traiu o fulano e ela foi pega. Vocês sabem, levantem-se. Não sejam coniventes com essa desgraça que aconteceu. É claro que todo mundo é incendiado por essa sensação e vai para a rua. E movido por isso, cada um com a sua pedra. Cada um com a sua pedra. E aí eles vão. Mas o que a multidão não sabia? Quem incitou a multidão tinha uma intenção secundária aí. E a intenção era colocar Jesus em apuros. Porque eles levam a mulher para o lugar da condenação. E o lugar da condenação era o lugar onde Jesus estava pregando. E aquela multidão invade o lugar. E os líderes gritaram para Jesus: Jesus, olha isso aqui. Nós já estamos com tudo pronto. Só falta sua palavra. A multidão está aqui. Cada um já tem sua pedra. A mulher apanhada no flagrante. Não precisa de julgamento. Não foi fofoca. Pegaram ela. Está aqui. Pedras. Mulher para ser apedrejada. Todo mundo já está disposto. A gente só precisa saber o que você nos diz
para fazer. E por que esse povo estava dizendo isso? Porque a segunda intenção deles era condenar Jesus. Eles colocaram Jesus numa situação em que, se Jesus diz, mata a mulher, ele se insurgia contra Roma, que não permitia que ninguém matasse ninguém sem a liberação de Roma. Se Jesus diz, não matem a mulher, ele se insurgia contra a lei de Moisés, que dizia que a mulher tem que ser morta. Quem levou isso até Jesus, levou isso com a intenção de condenar Jesus. Na perspectiva deles, Jesus não sairia dessa situação sem ser condenado. De um jeito ou de outro, eles iam pegar Jesus. E aí é que entra a polarização na história. Porque sempre tem alguém que se identifica com todos os lados da história. Sempre tem alguém se identificando com o marido traído. Coitado do marido traído. Alguém tem que resolver essa dor no coração dele. Não é tão fácil assim passar por isso que esse coitado desse homem passou. E aí, alguém vai defender essa causa. Mas também sempre tem alguém que se identifica com a dor da esposa traidora. Você fala isso porque você não sabe o que a coitada dessa mulher estava passando. E tem os jogadores que jogam com o jogo de interesse, que não está interessado nem na dor do marido, nem na dor da mulher dele, que está interessado apenas em como eu vou tirar vantagem disso tudo e para destruir Jesus. Mas esses mal intencionados, eles nunca aparecem. Quem aparece é só quem está torcendo pelo marido, porque ele tem emoções que se harmonizam com a do marido, e quem está torcendo pela esposa, porque tem emoções que se harmonizam com ela. Os outros estão jogando o jogo de interesse. E aí, onde está Jesus? Está no meio dessa confusão humana. Quem torce pela mulher, torce porque é humano. Quem torce pelo homem, torce porque é humano. Quem está jogando o jogo de interesse, ou torcendo que o jogo de interesse ganhe, faz isso porque é humano. Mas Jesus, ele não é humano. Ele está fazendo o papel de Deus nessa história. E aí, nesse lugar, quando todo mundo grita, cada um, sua própria necessidade, sua própria carência, sua própria dor, refletida na dor do outro, no problema do outro, cada um grita por si, Jesus ficou calado. Jesus não respondeu ao grito dos líderes que falaram, Jesus, mata ou não mata? Jesus não falou nada. Jesus olhou para aquilo, passou um tempo de silêncio, contemplando as carinhas deles, e enquanto eles esperavam a resposta, e em vez de dar uma resposta, Jesus olhou para o chão, se agachou e começou a escrever. Tem pessoas que juram que Jesus estava escrevendo no chão o pecado da multidão que estava ali. Um é ladrão, o outro é prostituto, o outro é enganador, o outro é adúltero também. Tem gente que jura que era isso que Jesus estava escrevendo, mas eu acho que Jesus estava escrevendo nada. Eu acho que Jesus estava só riscando e ganhando tempo. Porque, gente, quando os interesses e as emoções humanas gritam, a melhor coisa que a gente faz na vida é ganhar tempo. Porque uma das coisas que as emoções não conseguem vencer é a força do tempo. Se você der tempo para as coisas. Eu lembro que meus avós falavam sobre dormir em cima de um assunto. Dormir em cima de um assunto significa que tem um assunto gritando no coração e eu tenho que resolver ele hoje. Em vez de resolver, deixa eu dormir em cima dele. Isso dá tempo para que as emoções parem de inflar.
e parem de me fazer uma pessoa reativa e me leve a ser alguém mais proativo. E Jesus está escrevendo. E enquanto Jesus escreve, a multidão vai mudando o ânimo, vai mudando a alma, o jeito de ver o mundo. E num dado momento, os líderes jogando o jogo de interesse, porque uma das coisas que o tempo faz é deixar a gente perceber o jogo de interesse que estava sendo jogado no meio de muitas emoções. Eles gritam insistentemente com Jesus: "Ô Jesus, você não vai resolver o problema? Você não vai dar uma resposta?" E então, depois de gastar bastante tempo riscando o chão, Jesus levanta, fica em pé, olha profundamente no olhar do povo e diz: "Vamos fazer uma coisa? Vamos matar a mulher." Ou seja, ele não quebrou a lei de Moisés. Vamos matar a mulher. Mas, para a gente matar a mulher, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, nós vamos encontrar uma pessoa no meio de vocês que nunca cometeu pecado algum. Quando nós encontrarmos essa pessoa que nunca cometeu pecado, essa pessoa vai jogar a primeira pedra. Por quê? Porque ela pode. É justo. Ela tem direito. Quando essa pessoa jogar a primeira pedra, então todas as outras estarão liberadas para jogar a pedra. E sabe o que Jesus fez depois de dizer isso? Agachou e continuou escrevendo. Eu ainda acho que ele não estava escrevendo o pecado de ninguém. Mas a fala de Jesus ganha uma força no coração das pessoas que quebra elas. Cada uma delas percebeu que o lugar dela era lá do lado da mulher sendo apedrejado também. E não do lado de cá jogando pedra. Tem dois lugares, tem um lugar para jogar pedra no outro e tem um lugar para tomar a pedrada. E cada uma daquelas pessoas foi convencida pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E cada um deles quebrantou e parou de olhar o mundo sob a perspectiva do auto-engano e começou a olhar o mundo sob a perspectiva do olhar onisciente, do olhar de fogo divino. E cada uma daquelas pessoas afetadas por isso soube imediatamente que se vamos apedrejar os pecadores, eu não estou do lado dos que apedrejam, eu estou do lado dos que são apedrejados, porque é isso que acontece na minha vida. Então o texto diz que cada uma daquelas pessoas começou a soltar a pedra e sair. E Jesus continuou escrevendo no chão. E uma pessoa soltou a pedra e foi embora, a outra soltou a pedra e foi embora, a outra soltou a pedra e foi embora. Daqui a pouco não tinha mais ninguém ali. Todos tinham ido embora. Só sobrou Jesus e a mulher. E é importante que você compreenda que Jesus podia ter ficado de pé e lançado a primeira pedrada, porque ele não tinha pecado. Se Jesus desse a primeira pedrada, estaria certo. E é daí que vem a pergunta de Jesus. Quando todo mundo foi embora, Jesus vira para a mulher e falou: "Ô mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você?" E ela disse: "Não, Senhor, ninguém me condenou." E aí Jesus disse: "Eu também não te condeno." Ou seja, eu podia te condenar, mas eu que posso condenar, decidi que eu não vou condenar. Você pode se levantar e ir viver a sua vida, mas faz uma coisa por você, não por mim, por você. Não peca mais. O que esse texto ajuda a gente a perceber? Num mundo onde as pessoas vão olhar para o texto e vão polarizar o texto de acordo com suas próprias sensações. Alguns vão olhar para o texto e vão dizer para o texto assim: "Tá vendo?
Deus liberou a mulher, pode adulterar à vontade, desde que o seu coração seja puro diante de Deus. Não tem problema adulterar. Eu só tenho dificuldade de perceber um adultério com pureza. Mas, sim, tem gente que, por causa de suas escolhas, de seus caminhos, eles vão escolher filosofias, como disse o apóstolo Paulo, de acordo com seu coração. Paulo disse que nos últimos dias, os homens escolherão mestres que apoiem suas tendências de pecado. E há quem diga, Jesus não condenou a mulher, então cai para dentro, vamos errar e vamos fazer besteira. Por quê? Mas tem o outro lado que diz assim, não, mas Jesus falou que a mulher podia ir, mas ele falou para ela assim, não peca mais, ou seja, a próxima vez eu te apedrejo. Liberei uma vez, mas na próxima eu te pego. Por quê? Porque uma coisa que nenhum dos dois lados podem negar é que Jesus estava lá, o texto está nas Escrituras e Jesus liberou a mulher. O que todos os lados podem fazer é só escolher o que vão acreditar dentro da mesma história. Mas ninguém pode mudar a história, apesar de que ultimamente tem até os que mudam a história. Só podem escolher qual parte vão mostrar. E aí, um lado mostra a parte que Jesus não condenou a mulher. A outra parte diz que Jesus ameaçou ela, dizendo, estou de olho em você, garota. Acabou a sua última chance, você queimou agora. A próxima vez não tem chance para você. E o fogo do inferno vai te engolir, garota. Só que a verdade, irmãos, é que Jesus não está apoiando nem um lado nem outro. Na verdade, Jesus está deixando claro que todo o conjunto que acontece naquele texto é coisa de gente. É gente que erra com o outro. E é gente que enche o coração de dor e quer fazer o outro pagar por isso. Isso não é Deus. E quem quer fazer o outro pagar, precisa chamar Deus para dentro e dizer, Deus, seja meu justiceiro, porque eu quero fazer fulano pagar a conta. E quem cometeu o erro e não quer pagar a conta, chama Deus e diz, Deus, seja meu gracioso, porque eu estou a fim de continuar errando e não quero pagar a conta nenhuma. Mas Deus não pertence nem a um lado nem ao outro. Aliás, Deus, irmãos, tem provado no decorrer da história que Ele não pertence a nenhuma ideologia. Deus é muito mais do que isso. Quantas vezes Deus demonstrou que o que estavam puxando Ele para fazer, Ele não estava lá. Quanto mal se cometeu em nome de Deus na história humana. Mas Deus não deixou de ser Deus, Ele ainda é Deus.